Poderia o silêncio de uma criança revelar uma verdade que bilhões de dólares não podem comprar? Junte-se a nós em uma história onde a conexão mais inesperada se torna a única esperança. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Histórias que Encantam. Publicamos 2 vídeos todos os dias. Curta o vídeo se você gostou dessa história e deixe nos comentários de onde você nos assiste e a que horas você nos ouve. Desde que perdeu a mãe, este bilionário estava prestes a desistir, até que uma silenciosa governanta com um passado doloroso fez o que nenhum terapeuta conseguiu. O que aconteceu depois o destruiu completamente. Ricardo Fontes tinha tudo o que uma pessoa poderia querer: dinheiro, poder, uma empresa que dominava a indústria farmacêutica, a biofarma mundial. Mas nada disso importava quando ele estava em casa, olhando para seu filho de 5 anos, Gabriel. Desde o dia em que sua esposa faleceu, Gabriel não tinha dito uma única palavra. Ricardo se lembrava da risada do menino, do som de sua voz. Tudo isso desapareceu após o funeral. Gabriel não falava, não respondia ao seu nome, não olhava para ninguém nos olhos. Os médicos disseram que ele tinha autismo severo. Ricardo não entendia completamente o que isso significava. No início, ele pensou que talvez Gabriel estivesse apenas de luto, mas as semanas se tornaram meses, e ficou claro que seu filho estava trancado dentro de um mundo no qual Ricardo não conseguia entrar. A criança gritava se alguém tentasse abraçá-la. Entrava em pânico sob luzes brilhantes. Ficava olhando por horas para as paredes ou para o nada. Ricardo nunca se sentiu tão impotente em sua vida, nem mesmo nas mais impiedosas batalhas na sala de reuniões. A residência dos Fontes era massiva, silenciosa e fria. A equipe se movia com cuidado pelos corredores, especialmente perto de Gabriel. 7 cuidadoras haviam entrado e saído em apenas um mês. Elas fizeram o seu melhor, mas cada uma partiu rapidamente, seja por esgotamento, sobrecarga ou demissão. Ricardo tinha um temperamento forte quando se tratava de seu filho. Ele não suportava o som do choro de Gabriel. Ele não suportava vê-lo se afastar de cada mão, de cada voz. Ele gritava com as cuidadoras, culpando-as por não se esforçarem o suficiente. Mas uma parte dele sabia que elas não eram o problema. Toda vez que um novo especialista falhava, uma pequena parte de Ricardo se quebrava por dentro. Ele observava Gabriel à distância, com medo de chegar muito perto. Seu filho não o reconhecia, não de verdade. E esse pensamento o mantinha acordado à noite. Ricardo havia enfrentado aquisições hostis, processos de bilhões de dólares e ataques políticos. Nenhum deles o abalou da forma como o olhar vazio de Gabriel o fazia. Todas as noites, depois que a equipe ia para a cama, Ricardo vagava pela casa como alguém em busca de algo perdido. Ele passava pela porta de Gabriel e parava para ouvir. O menino não chorava mais, não fazia nenhum som. Era o silêncio que mais doía. Ricardo costumava imaginar seu filho sonhando, talvez tendo bons sonhos. Mas agora ele temia que não houvesse nada no mundo de Gabriel, exceto medo e escuridão. Às vezes ele ficava do lado de fora do quarto da criança por horas. Outras vezes ele ia para seu escritório, servia-se de uma bebida e olhava para fotos antigas. Gabriel, ainda bebê, sua esposa sorrindo, todas as coisas que ele nunca poderia recuperar. Ele se perguntava constantemente onde as coisas tinham dado errado. Foram as viagens de negócios, as noites tardias. Ele culpava Gabriel pela morte de sua esposa. Ricardo não tinha as respostas. Tudo o que ele tinha eram arrependimentos e um medo crescente de que o tempo estivesse se esgotando. Os médicos haviam oferecido todas as soluções possíveis: terapia comportamental, fonoaudiologia, até tratamentos experimentais. Ricardo pagou por tudo: os melhores profissionais, programas personalizados, sessões em casa. Nada disso funcionou. Os terapeutas saíam com olhos cansados e palavras desesperançosas. Eles diziam que o progresso seria lento, mas Ricardo não tinha paciência. Ele esperava resultados. O que ele obteve, em vez disso, foi silêncio.
Gabriel não olhava para os terapeutas, não respondia a brinquedos, jogos ou música. Às vezes ele gritava para o nada. Às vezes ele girava em círculos até cair. Ricardo assistiu a uma sessão e teve que sair no meio. Ele não aguentava. Ele entrou em seu escritório e bateu a porta, furioso com todos, e acima de tudo consigo mesmo. Ele não conseguia consertar seu próprio filho, seu dinheiro, seu poder, suas conexões. Nada disso fazia a diferença. Tudo o que ele queria era que Gabriel dissesse uma palavra, mesmo que fosse apenas papai. Luzes especiais foram instaladas porque Gabriel não suportava as normais. O quarto dele foi insonorizado para que seus episódios não ecoassem pelos corredores. Um terapeuta sugeriu o uso de horários visuais e quadros de imagens, mas Gabriel os rasgava ou os ignorava completamente. As refeições eram um desafio. Ele não comia se a comida tivesse a cor ou a textura errada. A hora do banho era um pesadelo. Ricardo teve que contratar 2 assistentes apenas para lidar com isso. E, no entanto, em meio a tudo isso, Ricardo ainda tinha esperança. Uma parte dele acreditava que se ele se esforçasse mais, gastasse mais, algo mudaria. Mas cada dia que passava sem nenhum sinal de reconhecimento de Gabriel, parecia outra porta se fechando. A rotina da casa era um relógio de precisão suíço, mas cujo ponteiro principal estava sempre parado. Às 7 da manhã, a cuidadora principal, Dona Marta, tentava fazer Gabriel se vestir. Às 8, a fonoaudióloga chegava para uma sessão de 1 hora, que mais parecia um monólogo diante de uma estátua. Às 10, era a vez da terapeuta ocupacional, que trazia brinquedos sensoriais que Gabriel, na melhor das hipóteses, olhava de relance antes de se virar para a parede. Ricardo observava parte disso através do monitor que instalara no seu escritório. Um vídeo de alta definição que transmitia em cores vivas a imutável realidade do seu filho. Ele via as profissionais falarem com paciência infinita, seus sorrisos ficando cada vez mais tensos com o passar das semanas, e uma raiva impotente lhe queimava o peito. Por que Gabriel não respondia? O que havia por trás daqueles olhos castanhos, tão parecidos com os da sua esposa que pareciam enxergar um universo paralelo, inacessível? Naquela tarde, uma nova terapeuta, recomendada por um contato caríssimo de Zurique, veio para uma avaliação. A doutora Elisa era diferente. Jovem, vestia cores claras e não trazia uma pasta cheia de protocolos, apenas uma pequena bolsa de tecido. Ela não insistiu em interagir com Gabriel diretamente. Em vez disso, sentou-se no chão do quarto, a uma boa distância dele, e ficou em silêncio, observando-o girar um pedaço de fio vermelho entre os dedos, um movimento repetitivo e hipnótico que durava horas. Ricardo, observando pela tela, sentiu um frio na espinha. Havia uma intensidade quase dolorosa na forma como Gabriel se concentrava naquele fio, como se toda a sua existência estivesse contida naquelas voltas e mais voltas. A doutora Elisa não fez anotações, apenas observou, e depois de 40 minutos ela se levantou e saiu silenciosamente, sem sequer se despedir do menino. Intrigado e com um fio de esperança que ele próprio se recusava a nomear, Ricardo foi ao seu encontro no hall. E então, perguntou, a voz mais áspera do que pretendia. A terapeuta olhou para ele com uma expressão serena, mas seus olhos eram penetrantes. Senhor Ricardo, o Gabriel não está em um vazio. Muito pelo contrário. Ele está imerso em um mundo de estímulos tão intensos que a nossa realidade para ele é provavelmente um sussurro indistinto. O que para nós é um toque suave, para ele pode ser uma agulha. O que para nós é uma luz comum, para ele é um holofote. Ele não está ausente. Ele está sobrecarregado. Ele está sobrecarregado. Era a primeira vez que alguém não descrevia Gabriel como um caso perdido ou um quebra-cabeça a ser resolvido. Era a primeira vez que alguém tentava descrever a experiência do menino a partir de dentro. O que eu faço, então? A pergunta saiu como um sopro, carregada de uma vulnerabilidade que ele não mostrava a ninguém. Por enquanto, nada. Apenas observe. Tente ver o que o acalma. Não force. Não espere uma resposta. Apenas esteja presente, mas sem demandas. O Senhor é uma fonte de ansiedade para ele.
porque representa a expectativa de um resultado que ele não pode entregar. Naquela noite, em vez de ficar parado do lado de fora do quarto, ele tomou uma decisão tola e temerária. Abriu a porta com cuidado e entrou. Gabriel estava no seu canto habitual, balançando o corpo para frente e para trás, o fio vermelho agora abandonado no colo. O menino não reagiu à sua presença. O coração de Ricardo batia forte, um tambor de guerra no silêncio insonorizado. Ele se lembrou das palavras da terapeuta. Sem demandas. Foi a primeira vez que Ricardo testemunhou Gabriel interromper um comportamento repetitivo sem ser forçado por um terapeuta. Não houve um olhar, não houve um sorriso, não houve um papai, mas houve uma pausa. Um pequeno intervalo no ritmo constante do mundo de Gabriel. E naquele silêncio compartilhado, naquele espaço vazio de expectativas, Ricardo sentiu algo que há muito tempo não sentia. Não uma esperança barulhenta e demandante, mas uma quietude, uma possibilidade. Ele não sabia quanto tempo ficou sentado ali, mas quando saiu suas costas doíam e as luzes do corredor pareciam menos agressivas. Pela primeira vez, ele não se perguntou onde tinha errado. Pela primeira vez, ele apenas esteve lá. E por um instante, aquilo pareceu ser o começo de tudo. Nos dias que se seguiram ao conselho da doutora Elisa, o afastamento de Ricardo da empresa foi se insinuando em sua rotina como uma maré baixando. As viagens à capital tornaram-se mais raras, os telefonemas foram transferidos, e a vida corporativa, outrora um oceano de demandas e urgências, encolheu até se tornar um ruído distante, um zumbido irritante que ele podia silenciar com um clique. Sua existência se resumia àquela casa, àquele menino e ao medo crescente. Um companheiro fiel que sussurrava em seu ouvido a cada pequena tentativa fracassada de que sua presença pudesse estar fazendo mais mal do que bem. Os dias se fundiam em uma névoa de observação cautelosa. Ele se tornou um espectador especializado nos rituais de Gabriel. Sabia que o menino preferia a textura áspera do tapete da sala ao liso do quarto, que a luz da manhã, filtrada pela persiana semi-aberta, era tolerável. Mas a luz direta da tarde era um invasor. Aprendera a distinguir entre o balanço de contentamento e o balanço de agitação. Uma nuance sutil na inclinação dos ombros. A quietude daquela primeira noite, no entanto, não se repetiu. Era como um cometa, um evento raro e brilhante que não anunciava uma nova constelação. Gabriel continuava em sua órbita selada, e Ricardo orbitava ao seu redor, a uma distância segura, um planeta sem gravidade incapaz de puxar ou ser puxado. O pior momento veio em uma manhã de sol enganoso, quando a quietude da casa pareceu, por um instante, convidativa. O medo deu lugar a uma faísca de otimismo tolo, uma memória fantasma de um tempo em que um brinquedo podia ser apenas um brinquedo. Ricardo vasculhou o baú de lembranças esquecidas no sótão e encontrou um carrinho azul, de plástico, com as portas que abriam. Era um que Gabriel costumava adorar, rolando pelo corredor com um riso gutural que, na época, Ricardo nem sequer registrara como precioso. O coração bateu-lhe forte, não mais um tambor de guerra, mas um sino tênue de esperança. Ele se sentou ao lado de Gabriel no tapete, mantendo a distância que julgava segura. O menino balançava suavemente, um fio verde entre os dedos. Ricardo colocou o carrinho no chão e o empurrou para a frente. O objeto deslizou sobre o tecido áspero, seu movimento simples e mundano parecendo de repente uma performance de alto risco. "Olha, campeão", ele disse suavemente, a voz um fio de seda no ar pesado. Gabriel não se moveu. A inércia foi como um golpe físico. Ricardo tentou novamente, dando ao carrinho um pequeno solavanco. Ele até fez um pequeno som de motor, um vrum-vrum, que saiu constrangido e artificial de sua garganta, um som de um pai que ele já não sabia ser. Gabriel piscou lentamente, como se ajustasse o foco de um universo interno, mas nem sequer olhou para o carro. Sua atenção permaneceu fixa no fio verde, no movimento repetitivo de seus dedos. Então, sem aviso, o ar rachou. Não foi um grito de raiva ou medo, mas um som agudo, visceral de pura aversão sensorial.
como se o som do plástico raspando no tapete, o sussurro do pai, o próprio ar que o carrinho deslocava fossem agulhas cravadas em seu sistema nervoso. Gabriel gritou e cobriu os ouvidos com força, seu corpo se contorcendo para longe da fonte da ofensa, que era tudo. O brinquedo, o pai, a intromissão. Ricardo recuou, atordoado. A esperança, tão frágil, estilhaçou-se como vidro. O silêncio que se seguiu ao grito era mais ensurdecedor do que o som em si. Ele olhou para o carrinho azul, agora um objeto patético e mudo no chão, um símbolo de sua completa incompreensão. Deixou o brinquedo ali, uma oferenda rejeitada no altar de um Deus impenetrável, e saiu do quarto em silêncio, fechando a porta com um clique quase inaudível. Desceu as escadas com as pernas trêmulas, o grito ainda ecoando em seus ossos. Na cozinha, a cafeteira parecia olhar para ele com indiferença. Ele se apoiou na pia, olhando pela janela o jardim outonal. As folhas secas dançavam em redemoinhos efêmeros. Aquele pequeno intervalo de possibilidade que ele experimentara semanas atrás, agora parecia uma ilusão cruel. Ele não estava construindo uma ponte. Estava apenas jogando pedras em um abismo, e o som do impacto era o grito do próprio filho. A quietude que sentira não era o começo de tudo, mas talvez apenas o olhar tranquilo de quem desiste da guerra sem ter entendido a paz. A pergunta que ele achara ter silenciado voltou com força total. Não mais como um questionamento, mas como uma afirmação aterradora. Ele estava errando. E o pior era não saber qual seria o caminho certo, ou se sequer existia um para ser percorrido por eles dois. Mais tarde naquela noite ele se sentou na escuridão da sala de estar, o único ponto de luz vindo do display do forno micro-ondas na cozinha, um relógio fantasma pairando no escuro. O silêncio da casa era uma entidade viva, pesada e opressiva. Pensou, como sempre pensava nessas horas, que tinha que haver algo mais a ser tentado. Um livro diferente, uma música, um toque, uma palavra mágica que destrancaria a porta atrás da qual Gabriel estava trancado. Sua mente revirou catálogos de desespero, procurando uma solução que ele intuitivamente sabia não existir. Mas e se não houvesse? E se fosse só isso? A pergunta era um buraco negro, sugando toda a luz que lhe restava. Um filho que não o conhecia, um pai que não conseguia alcançá-lo. Esse pensamento era o mais pesado de todos, um peso que não ficava no peito, mas sim nas costas, curvando seus ombros como se carregasse um fardo físico de fracasso. Que um dia Gabriel talvez não se lembrasse dele de forma alguma. Não teria uma única imagem, uma única sensação de segurança associada ao seu rosto. E pior, talvez ele nunca tivesse realmente se lembrado. Talvez a figura paterna para Gabriel fosse apenas uma sombra que às vezes bloqueava a luz, um distúrbio na atmosfera, uma fonte imprevisível de ruídos invasivos. A possibilidade de ser apenas um fantasma na vida do próprio filho era uma solidão de um tipo tão absoluto que o deixou sem ar. Ele não estava chorando. As lágrimas exigiam um tipo de energia emocional que ele já não possuía. Havia apenas um vazio ressecado, uma exaustão de alma. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol conseguir dissipar completamente a névoa outonal que se agarrava ao jardim, Ana da Silva chegou à residência dos Fontes. O portão eletrônico abriu-se com um zumbido baixo, revelando uma alameda de pedras que serpenteava até a imponente fachada de tijolos à vista. Ela estacionou seu carro popular, ao lado de uma SUV grande e reluzente, sentindo a familiar contração no estômago que sempre acompanhava um novo serviço. Uma casa daquelas prometia dinheiro, mas também problemas complexos escondidos atrás daquela aparente perfeição. Foi recebida não por um dos donos da casa, mas por uma mulher de uniforme impecável e expressão contida, Marli, a governanta, como se apresentou rapidamente. A entrada foi pela porta de serviço, um universo paralelo à grandiosidade da frente principal. Ana foi conduzida por uma cozinha ampla e industrial, tão limpa que parecia nunca ter sido usada, e depois por um corredor estreito e funcional, as paredes nuas contrastando com os luxuosos papéis de parede que ela vislumbrou através de portas entreabertas.
A casa era enorme, cheia de móveis caros e corredores silenciosos, mas o silêncio ali era diferente do que ela conhecia. Não era o silêncio pacífico de uma casa vazia, mas um silêncio denso, carregado, como se as paredes absorvessem e retivessem toda e qualquer vibração sonora. O ar cheirava a produto de limpeza e a um leve aroma de flor, artificial e constante. Enquanto Marli lhe mostrava a lavanderia e o quarto de empregada, que seria o seu caso ficasse com o emprego, Ana observava os detalhes. A ordem era militar, todas as panelas penduradas do mesmo tamanho, os cabos dos talheres virados na mesma direção, nenhum objeto pessoal à vista. Era a casa de alguém que exercia um controle férreo sobre o ambiente, talvez porque houvesse caos demais para controlar em outras esferas. Atravessando para a ala principal para conhecer a senhora da casa, ela passou por uma porta fechada no andar superior. Diferente das outras, esta tinha uma pequena fresta na parte inferior, como uma abertura para animais, mas reforçada com uma borracha escura. Não houve explicação, mas um quase imperceptível ajuste na postura de Marli, um desvio de olhar rápido, indicou que aquela porta era um epicentro. Foi então que ela ouviu o Sr. Ricardo Fonte. Ele descia a escada principal, vestindo um terno, mas com a gravata ainda solta ao pescoço. Parecia cansado. Não o cansaço de uma noite mal dormida, mas um cansaço mais profundo, entranhado, como se o sono nunca fosse de fato reparador. Seus olhos passaram por Ana com uma ausência quase total de registro, como se ela fosse outro móvel no corredor. Ele segurava uma xícara de café vazia com uma delicadeza estranha, como se temesse quebrá-la. "O Sr. Ricardo", disse Marli de forma neutra. Ele acenou com a cabeça, um gesto mecânico, e dirigiu-se à cozinha sem proferir uma palavra. Ana sentiu uma pontada de curiosidade. Aquele homem não parecia apenas triste. Parecia ausente, um espectro habitando seu próprio corpo, seu próprio palácio de silêncio. A governanta, percebendo o interesse discreto de Ana, limitou-se a dizer, num tom baixo e prático: "A senhora Clarice está no jardim de inverno. É com ela que você vai conversar. O trabalho é com o menino." O menino, a porta fechada, o silêncio pesado, o pai fantasma. As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem que Ana conhecia bem. A de uma família paralisada por uma dor que não sabia como nomear. Ela seguiu Marli, sentindo o peso daquela casa começando a se apoiar, mesmo que de forma mínima, sobre os seus próprios ombros. Ana não reagia muito, mantinha a cabeça baixa e não fazia perguntas. O trabalho era simples: limpeza, lavanderia, organização. Nenhuma interação com a criança. Era exatamente como queria. Havia sido muitas coisas, mas aqui era apenas a governanta. Usava um nome diferente e não queria ser reconhecida. Não depois de tudo o que acontecera. A rotina naquela casa era um bálsamo para sua própria ferida. Uma ferida que ela mantinha firmemente vendada sob a persona da funcionária discreta. As tarefas eram físicas, previsíveis. Esfregar, dobrar, passar, organizar. O pó não respondia. As manchas não exigiam explicações. As roupas limpas não carregavam histórias. Era um silêncio ativo, um trabalho que ocupava as mãos e entorpecia a mente. Nos corredores, ela era uma sombra, deslizando pelas paredes de madeira escura, evitando cruzar com o senhor da casa, cuja presença era anunciada pelo cheiro residual de café e pela aura gélida de ausência. A senhora Clarice, a quem encontrara no jardim de inverno naquele primeiro dia, era uma figura etérea. Passava as horas imóvel em sua poltrona, observando a chuva bater no teto de vidro ou os raios de sol filtrados iluminarem os vasos de samambaia. Raramente falava, e quando o fazia, sua voz era um fio de água, quase inaudível. Dirigia-se a Ana com uma cortesia distante, perguntando se estava adaptada, se precisava de algo, mas seus olhos de um azul desbotado nunca realmente a viam. Pareciam fixos em algum ponto do passado, na mesma dor que Ana suspeitava paralisar o menino atrás da porta fechada. Foi essa porta que se tornou o eixo silencioso da existência de Ana na casa. Localizada no corredor superior,
Perto dos quartos principais, ela era uma interrogação constante. A fresta reforçada na base, uma anomalia na arquitetura imponente, sugeria uma função específica e sombria. Às vezes, no silêncio absoluto da madrugada, quando Ana se levantava para beber água, jurava ouvir um ruído vindo de lá. Não um choro, não um gemido, mas um arrastar leve, como de pés descalços sobre um piso frio, ou o som abafado de uma respiração ofegante. Marli, a governanta-chefe, tinha olhos de falcão para qualquer desvio. Se percebesse que o olhar de Ana pousava por um segundo a mais naquela porta, surgia do nada, com um pretexto qualquer. A poeira no corredor, a necessidade de verificar o estoque de lençóis, quebrando o feitiço da curiosidade com sua eficiência cortante. A proibição de qualquer contato com o menino era a regra de ouro, repetida por Marli com a solenidade de um mandamento. O seu trabalho é com a casa, menina. O menino tem seus cuidados. Não é da sua conta. E Ana obedecia. A obediência era sua nova língua materna. Dentro de si, porém, a profissional que fora não conseguia se calar. A enfermeira avaliava a situação. Uma criança isolada, um pai catatônico, uma mãe ausente. A conselheira identificava os padrões. O segredo, a vergonha, a negação. E a mãe? A mãe, em seu íntimo, sentia uma pontada aguda de algo que se assemelhava a uma culpa familiar. Seu próprio filho, Lucas, surgia em sua mente em momentos roubados. Sua lembrança um misto de dor e de ternura. Tê-lo perdido para a febre aos 7 anos foi o terremoto que rachou o mundo de Ana ao meio. A partir dali, dedicara-se a salvar outras crianças, primeiro com as mãos, na enfermagem pediátrica, depois com palavras, no serviço social, até o caso da Clínica São Rafael, até aquele processo judicial que a acusou de intromissão, de extrapolar seus limites, de causar um suposto trauma ao tentar resgatar uma criança de uma situação que, segundo os papéis e os depoimentos pagos, não era tão perigosa quanto ela julgara. Perdeu a licença, perdeu a credibilidade, perdeu a fé no sistema. Ana da Silva era a fuga, o refúgio da mulher que outrora acreditara poder consertar as coisas. Uma semana após sua chegada, um incidente minúsculo rachou a superfície controlada daquela casa. Ana estava no lavabo próximo à cozinha, lavando um pano, quando ouviu vozes abafadas e agitadas. Era Marli, e uma mulher de uniforme branco, que ela reconheceu como a enfermeira particular que vinha 3 vezes por semana para os cuidados com o menino. Não quer comer, se debate o tempo todo. Está impossível, dizia a enfermeira, sua voz carregada de frustração. Ele tem que comer, dê da maneira que for necessário. O senhor Ricardo não pode ser incomodado com isso. Respondeu Marli, o tom firme, mas com uma fenda de ansiedade. Mas, dona Marli, não é normal. A criança precisa de mais do que apenas ser contida. Ana, imóvel atrás da porta, sentiu um frio percorrer sua espinha. Contida, a palavra ecoou em sua mente, trazendo consigo imagens nebulosas de sua vida anterior. A governanta, Ana da Silva, deveria voltar para a lavanderia e continuar a dobrar lençóis, mas a mulher que ela fora, a que carregava as cicatrizes de Lucas e da clínica, ouviu naquela palavra um grito de socorro. Na tarde seguinte, ao passar pelo corredor superior para levar toalhas linhas ao banheiro principal, a porta estava ligeiramente entreaberta. Não o suficiente para ver o interior, mas o suficiente para que uma lasca de penumbra escapasse. O coração de Ana acelerou, um tamborilar surdo contra suas costelas. Ela olhou para os lados. O corredor estava vazio. A tentação era um peso puxando seu queixo na direção da fresta. Era uma violação clara das regras, um risco calculado que poderia custar seu emprego, seu esconderijo. Mas então, um movimento. Algo roçou a parte de dentro da porta, um vulto baixo, e um som, um sopro quase inaudível, um sussurro rouco que mais parecia o ar escapando de um balão murcho. Ana inclinou-se imperceptivelmente, aguçando o ouvido. A voz, se é que era uma voz, era frágil como o osso de passarinho, e sussurrou uma única palavra. Uma palavra que cortou o ar pesado da mansão e atingiu Ana em cheio no peito.
Antes que pudesse reagir, ouviu os passos firmes de Marli subindo a escada. Ana afastou-se rapidamente, a imagem da porta entreaberta e o eco daquela palavra gravados a fogo em sua memória. As peças não apenas se encaixavam, elas ganhavam voz. E Ana percebeu, com um frio na alma, que seu refúgio silencioso estava prestes a acabar. O menino por trás da porta não era apenas um segredo da família Fonte. Era um ímã. E ela sentia sua própria história sendo inexoravelmente puxada para o epicentro daquela dor. A rotina de limpeza tornou-se um bálsamo para Ana, um mantra de movimentos simples que afastava os fantasmas. Foi durante essa rotina, por volta do meio-dia, enquanto limpava o grande salão e cada superfície limpa era um pequeno apagamento, cada objeto polido, um esforço para refletir um futuro menos opaco, que notou um movimento atrás das longas cortinas de veludo. Por volta do meio-dia, enquanto limpava o grande salão, ela notou um movimento atrás das longas cortinas de veludo. Era um leve tremor, quase imperceptível, como o de um pássaro preso. Ela parou, o coração dando um salto desproporcional ao evento, e depois continuou varrendo, fingindo não ter percebido nada. Com o canto do olho, ela viu uma pequena figura se materializar na penumbra entre a cortina e a parede. Era Gabriel, segurando um cavalo de pelúcia desgastado, de cor original indefinida, com uma das orelhas pendurada por alguns fios. Seus dedos, pálidos e finos, esfregavam o tecido repetidamente, num movimento automático de ansiedade ou consolo. Ana baixou os olhos para o pano de chão, concentrando-se num ponto específico do assoalho de madeira escura. A palavra mãe, sussurrada na penumbra do banheiro, ecoava em sua mente como um sino abafado. Aquela criança não era apenas um mistério. Era uma ferida aberta. E o simples ato de esfregar o brinquedo era um pedido de ajuda mudo. Ela sentiu uma pontada familiar no peito. A mesma dor que a consumira anos atrás. Uma sensação que jurara enterrar. A governanta profissional ditava que ela seguisse adiante. Mas a mulher que havia perdido um filho antes mesmo de lhe dar um nome, sentiu os pés enraizarem-se no chão. Movendo-se com lentidão calculada, ela começou a limpar uma estante de livros próxima, virando as costas para o menino, dando-lhe a ilusão de invisibilidade. No vidro embaçado de um porta-retratos, ela via o reflexo distorcido de Gabriel. Ele não se mexia, apenas observava. Seus grandes olhos escuros fixos nela. A atmosfera na sala ficou pesada, carregada de uma curiosidade silenciosa. Ana pegou um livro fingindo limpar sua capa de couro, quando uma voz baixa, quase inaudível, quebrou o silêncio. Para um cavalo veloz. Às vezes todos ficamos cansados, disse Ana, escolhendo as palavras com o cuidado de quem atravessa um campo minado. Descansar ajuda. Ela sentiu um impulso irresistível, uma vontade de afastar aquelas cortinas e deixar o sol invadir a sala, mas sabia que isso seria uma transgressão maior do que qualquer palavra. O relâmpago deve gostar de ficar aqui com você, disse ela mudando de assunto apontando para o brinquedo. Ele é um bom amigo. Ele não fala, só escuta, sem uma palavra. O menino virou-se e desapareceu por uma porta lateral, tão silenciosamente quanto havia aparecido. Ana ficou parada, o coração batendo forte. O eco daquela pequena conexão era tão potente quanto o susto do encontro anterior. Ela olhou para a porta por onde Gabriel havia sumido, depois para as cortinas imóveis. As peças não apenas se encaixavam e ganhavam voz. Elas agora estendiam a mão, oferecendo um fio de conexão, e Ana percebeu, com uma clareza aterradora, que seu refúgio silencioso não estava apenas acabando. Ele estava sendo substituído por algo infinitamente mais perigoso. Um laço. O menino por trás da porta não era apenas um ímã para sua própria história. Ele era uma criança assustada. E Ana sentiu o instinto mais profundo de sua maternidade interrompida despertar, sussurrando que fugir dali significaria abandonar Gabriel às mesmas sombras das quais ela tentava escapar. O risco já não era mais apenas calcular o preço do seu emprego, mas o custo de virar as costas para aquele chamado silencioso. Sem olhar para trás ou proferir uma palavra, Ana continuou seu serviço, varrendo o chão com movimentos lentos e silenciosos.
A melodia suave que sua avó costumava cantar lhe veio aos lábios num quase imperceptível cantarolar, um refúgio íntimo contra a tensão que pairara no ar momentos antes. Ela agia como se estivesse completamente sozinha, mas cada nota daquela canção era um fio tênue lançado na direção dele, um gesto de paz que não ousava se declarar. O dia seguinte foi o mesmo. Ana limpou os corredores, organizou os armários, passou o pano nos chãos. Ela cruzou com Gabriel uma vez no corredor de cima. Ele estava sentado com as costas contra a parede, as pernas encolhidas contra o peito, observando a chuva que teimava em cair do lado de fora da janela do corredor. Seu olhar era vazio, fixo no cinza do céu, mas quando Ana passou arrastando o balde com água, ela percebeu uma ligeira contração em seus ombros, um microgesto de reconhecimento. Ele sabia que ela estava ali. Ele não fugiu. Ela seguiu em frente sem pressa, deixando que a simples presença dela se tornasse algo comum, não uma ameaça. Na tarde do terceiro dia, Ana encontrou um pequeno barquinho de papel mal feito, com uma das pontas desalinhada, encostado no batente da porta do quarto de hóspedes que ela estava limpando. Parou, observou. O papel era de um caderno escolar, com linhas tênues ainda visíveis. Não estava lá na hora do almoço. Olhou para os lados. O corredor estava vazio e silencioso, a não ser pelo tic-tac distante do grande relógio da sala de jantar. Inclinou-se, pegou o barco com cuidado, como se manuseasse uma relíquia. Não havia mensagem, nenhum risco de caneta, apenas a dobradura, um gesto mudo. Ela o colocou de volta no mesmo lugar, exatamente como encontrara, e continuou seu trabalho, uma pontada de calor brotando em seu peito. Os encontros foram se tornando menos acidentais. Gabriel começou a aparecer, sempre silencioso, sempre mantendo uma distância segura, mas agora em locais onde Ana trabalhava. Ele se sentava no degrau mais baixo da escada enquanto ela lustrava o corrimão no andar de cima. Ficava parado na entrada da biblioteca quando ela tirava o pó das lombadas dos livros. Era uma vigilância tranquila, uma curiosidade cautelosa. Ana mantinha a rotina falando baixinho consigo mesma, comentando sobre o tempo, sobre a poeira teimosa nos detalhes da madeira, sobre a canção que não saía de sua cabeça. Nunca se dirigia a ele, mas também não ignorava completamente sua presença. Criava um monólogo suave, um riacho de palavras calmas onde ele podia molhar os pés sem ser arrastado pela correnteza. Uma manhã, ao limpar a prateleira mais baixa da estante da sala de TV, sua mão encontrou um objeto escondido atrás de uma fileira de DVDs. Era o cavalo de pelúcia, o relâmpago. Estava limpo, como se tivesse sido cuidadosamente esfregado. Ana sorriu para o brinquedo, arrumou-o melhor na prateleira, deixando-o mais visível. "Bom dia, relâmpago", sussurrou sem virar-se. Uns minutos depois, quando olhou de relance, o cavalo havia desaparecido. A mudança mais significativa veio em um dia particularmente sombrio. O céu estava carregado e a casa parecia absorver a escuridão, ficando mais pesada, mais hostil. Ana ouviu vozes abafadas vindo da sala de jantar. Marli e o som grave de um homem que ela presumiu ser o pai de Gabriel. A discussão não tinha palavras claras, apenas a serra cruel da raiva e o gelo do desprezo. Foi quando encontrou Gabriel. Ele não estava se escondendo, mas encolhido em um vão entre um armário alto e a parede, no corredor escuro que levava aos fundos da casa. Seus joelhos estavam pressionados contra o rosto, e seu corpo tremia de forma quase imperceptível. Ana parou. Qualquer movimento brusco seria como um golpe. Ela se abaixou lentamente, não para ficar na altura dele, mas para amarrar o cadarço do seu tênis, dando-lhe as costas, oferecendo uma ilusão de privacidade. Começou a cantarolar um pouco mais alto desta vez, a mesma melodia da avó, uma canção de ninar sobre estrelas e um coelho branco que encontrava a lua. Sua voz era um fio tênue de normalidade naquela atmosfera carregada. Ela não se aproximou, não tocou nele, não ofereceu palavras de conforto que soariam falsas na boca de uma quase estranha, apenas ficou ali, ocupando o espaço, blindando-o momentaneamente com a única coisa que tinha, uma presença não ameaçadora. A tensão nos ombros de Gabriel não diminuiu, mas os tremores pararam.
Ele não levantou a cabeça, mas Ana sentiu que ele estava ouvindo, absorvendo cada nota. Quando as vozes na sala de jantar se calaram e os passos pesados de Marli ecoaram na cozinha, Ana se levantou com naturalidade, como se tivesse apenas feito uma pausa no trabalho. A poeira neste corredor é teimosa, comentou em voz baixa para ninguém em particular, e continuou a caminhar, arrastando seu balde. Dessa vez, porém, ao passar por ele aconteceu algo. Um movimento sutil. Ana não viu, mas ouviu. O leve ruído do jeans de Gabriel raspando no chão quando ele se moveu. E então, um sopro quase inaudível, uma única palavra que flutuou no ar pesado do corredor. Obrigado. A palavra não era dirigida a ela. Era um segredo confessado para a escuridão, um grão de gratidão lançado ao vento. Mas Ana ouviu. E seguiu em frente, sem virar-se, sem estragar aquele momento frágil com um olhar direto. Seu próprio coração batia com uma força nova, uma mistura de alegria e um medo agudo. Aquele obrigado era uma chave, e ela a tinha agora no bolso. O laço não era mais apenas uma possibilidade. Era uma realidade delicada e perigosíssima. Ela havia cruzado um limiar. Já não era mais apenas a mulher que limpava a casa. Agora, era uma cúmplice silenciosa das pequenas fugas de um menino assustado. E no eco daquela única palavra, Ana percebeu que fugir dali quando chegasse a hora já não seria simplesmente abandonar um emprego. Seria um abandono muito mais profundo, uma traição a um truste mudo que havia sido firmado na penumbra de um corredor. O risco tinha nome, e era Gabriel, seus olhos fixos em um ponto na distância. Seu cavalo de pelúcia estava em seu colo. Ana deu um pequeno aceno, mas não disse nada. Ela não parou de andar. Sem movimentos bruscos, sem voz alta. Na cozinha, ela ajudou a lavar a louça. A certa altura, ela notou um copo de leite morno intocado na bancada. Ela perguntou ao cozinheiro se era para Gabriel. Ele nunca bebe, disse o cozinheiro, um homem de meia idade com as mãos marcadas pela água quente e pelo detergente barato. Nós apenas o oferecemos todos os dias. Ordem da patroa. Diz que é para fortalecer, mas o garoto, ele é feito de ar. Parece que qualquer coisa sólida vai atravessá-lo. Ana fez uma nota mental sobre isso, mas não uma nota qualquer. Foi uma anotação feita a ferro e fogo em sua memória, um detalhe que se conectava ao obrigado sussurrado no corredor. O leite não era apenas uma bebida rejeitada, era um símbolo da insistência opressora de Marli. Uma oferta que não podia ser recusada, mas que podia ser ignorada. Era uma pequena arena de resistência. Mais tarde naquela noite, enquanto terminava de limpar a mesa de jantar, um silêncio pesado havia tomado conta da casa. Marli e o marido haviam se recolhido para o quarto, e os sons da televisão ecoavam pela sala como um murmúrio distante. O ar ainda carregava o cheiro do jantar. Uma comida rica e pesada que parecia grudar nas paredes. Ana moveu-se com uma eficiência fantasmagórica, recolhendo os últimos fragmentos da refeição. Foi então que ela se lembrou do leite. Sem hesitar, foi até a geladeira. Serviu silenciosamente um copo de leite fresco, frio, diferente do morno que era ritualisticamente oferecido. Não era uma imposição. Era uma escolha. Uma oferta silenciosa de sua parte. Ela o colocou no chão perto da entrada do corredor onde o tinha visto pela última vez, no exato ponto onde a penumbra começava a engolir a luz da sala. Não era um gesto grandioso. Colocou-o com a mesma discrição com que arrumava um móvel ou passava um pano. A seguir recuou, voltando à sua faina de limpeza, esfregando o tampo da mesa com uma concentração exagerada, mas com todos os seus sentidos voltados para aquele ponto cego da casa. Minutos se arrastaram. O único som era o do pano circulando sobre a madeira. Então um ruído quase imperceptível. O leve arrastar de pés descalços sobre o piso frio. Ana não olhou. Manteve a respiração calma, os movimentos ritmados. Pela visão periférica, captou um movimento rápido, uma sombra que se agachou e se ergueu num piscar de olhos. Quando se permitiu olhar disfarçadamente para o local, o copo havia desaparecido. Um alívio quente e perigoso lavou seu interior. Ele tinha aceitado. Não era o leite, ela sabia.
Era o gesto. Era o reconhecimento tácito daquela frágil ponte construída com um sussurro. A partir daquela noite, um novo ritual nasceu, tão silencioso quanto o primeiro. Tornou-se parte de suas tarefas finais deixar um copo de leite fresco na borda da penumbra. E, invariavelmente, o copo sumia. Os dias se transformaram numa coreografia de pequenos gestos. Ana começou a notar outros detalhes. A ausência de brinquedos, exceto pelo cavalo de pelúcia surrado. A maneira como Gabriel se encolhia quando a voz de Marli aumentava de volume, não de raiva, mas de uma falsa alegria que soava como uma ameaça. A casa, antes apenas um local de trabalho opressor, revelava suas camadas de tensão. Cada porta fechada, cada suspiro abafado, cada olhar vazio do menino contava uma parte da história que ninguém ousava verbalizar. Numa tarde, enquanto limpava o pó dos móveis da sala de estar, Ana viu Gabriel parado diante da estante de livros. Seus dedos hoveram sobre a lombada de um livro grande e velho, um atlas geográfico. Ele não o tirou, apenas tocou a capa gastada com uma ponta de desejo. Ana, naquele momento, cometeu um ato de rebeldia calculada. Ao passar pela estante com o espanador, ela acidentalmente puxou o atlas para a beirada da prateleira, deixando-o mais acessível. Depois, seguiu para o próximo cômodo. Quando retornou, o livro não estava mais lá. A cumplicidade tornou-se uma entidade viva na casa, um fio invisível que ligava os dois naquela teia de silêncio e vigilância. Ana aprendeu a ler a linguagem corporal de Gabriel. Os ombros um pouco menos curvados significavam um dia menos difícil. O fato de ele estar no corredor, e não trancado no quarto, indicava uma trégua temporária no fronte invisível daquela guerra doméstica. Ela, por sua vez, sinalizava com sua presença calma. Um vaso de flores colocado num local diferente, uma janela deixada aberta por mais tempo para entrar ar fresco, pequenas alterações no ambiente que diziam, sem palavras, estou aqui, eu vejo, mas agora também tinha um rosto. E proteger aquele rosto tornou-se uma missão que dava um novo significado ao seu trabalho. Limpar a casa já não era apenas remover a sujeira visível, era tentar criar, dentro daquela fortaleza de opressão, bolsões de ar limpo, pequenos santuários onde um menino assustado pudesse respirar, mesmo que por apenas um instante. A fuga, quando planejada, já não era um ato de salvar apenas a si mesma. A chave que carregava no bolso agora abria duas fechaduras, e o peso dessa dupla responsabilidade era ao mesmo tempo aterrador, e a única coisa que a mantinha verdadeiramente viva dentro daquelas paredes. Cada olhar trocado de relance, cada copo de leite que desaparecia, cada página virada de um atlas em outro cômodo, era um tijolo num plano mudo. Uma promessa não dita de que aquele abandono, quando viesse, não seria uma traição, mas uma travessia conjunta para um lugar onde a penumbra não era a única paisagem possível. Então, ela saiu sem olhar para trás. Ela não disse nada. A ausência de palavras era, naquele código particular que eles estavam construindo, a mais profunda demonstração de confiança. Fechar a porta sem se virar era um ato de fé, uma aposta silenciosa de que o pequeno gesto seria compreendido. No terceiro dia, algo havia mudado. O ar na casa parecia menos denso, como se uma das portas invisíveis que separavam os cômodos tivesse sido removida. Ana estava varrendo perto da cozinha novamente, os movimentos ritmados da vassoura, criando um padrão reconfortante de ruído, quando notou Gabriel sentado do lado de fora da porta. Desta vez, ele não estava se escondendo. Não era uma sombra fugidia atrás do batente. Ele se sentara com as costas firmes contra a parede, seu cavalo de madeira desgastado seguro com uma firmeza quase solene em uma das mãos, e seus olhos, grandes e escuros, estavam fixos nela. Era um olhar direto, desprovido do pânico de antes, carregado de uma curiosidade silenciosa e avaliação cautelosa. Ele não parecia com medo, apenas olhando, estudando-a. Ana não reagiu de forma alguma que pudesse quebrar aquele frágil equilíbrio. Ela não sorriu, não acenou. Continuou varrendo,
fazendo com que a vassoura recolhesse o pó imaginário do piso já limpo. E então, quase como uma extensão natural do movimento, começou a cantarolar de novo. A mesma canção de ninar, uma melodia simples e repetitiva que parecia tecer uma proteção invisível ao redor deles. Ela não tentou falar com ele ou forçar um contato visual. Ela simplesmente trabalhou, permitindo que sua presença se tornasse um elemento constante e previsível naquele espaço compartilhado. A sua performance de normalidade era o seu mais valioso instrumento de comunicação. Seus olhos, porém, registravam tudo. Viu a tensão mínima nos dedos dele ao redor do cavalo de brinquedo quando ela se moveu um pouco mais perto. Percebeu o ritmo da sua respiração, mais lento do que da última vez. Aproveitou o movimento de varrer para se aproximar e se afastar, dando a ele o controle sobre a distância, oferecendo proximidade sem imposição. Após um tempo que pareceu uma eternidade, mas que na verdade foram apenas alguns minutos, ela parou, sem pressa, dirigiu-se à geladeira, serviu outro copo de leite, o branco puro contrastando com o vidro transparente, e ao invés de colocá-lo na mesa, atravessou a cozinha e o posicionou com cuidado no chão, a uma distância segura, mas acessível, de onde ele estava sentado. Foi um gesto calculado. Colocar o copo no chão era um nivelamento, um reconhecimento tácito de que ele não precisava se aproximar da mesa dos adultos, do território dela. Era uma oferta feita em seu terreno. Foi então que aconteceu. Enquanto ela se endireitava, pronta para se afastar e retomar o trabalho, um movimento mínimo capturou sua atenção. Gabriel, sem tirar os olhos dela, esticou o braço que não segurava o cavalo e, com a ponta dos dedos, empurrou o cavalo de madeira alguns centímetros para frente em direção a ela. Não era um gesto de entrega, mas de apresentação. Um reconhecimento. Eu também estou aqui. O coração de Ana deu uma volta em seu peito. Uma sensação vertiginosa de alegria e alívio tão intensa que ela teve de desviar o olhar por um instante, fingindo ajustar o cabo da vassoura, para não sobrecarregá-lo com a emoção que lhe inundava o rosto. Ela assentiu lentamente, um único aceno de cabeça quase imperceptível, direcionado mais ao cavalo do que ao menino. Era o suficiente. Era tudo. Virou-se e retomou a varrição, dando as costas para ele mais uma vez, mas agora carregando o peso doce e esmagador daquela confirmação. O plano, que até então era uma abstração feita de olhares e copos de leite, ganhava forma. A chave no seu bolso parecia mais quente, mais presente. Alguns minutos depois, ao se virar para lavar as mãos na pia, ela viu que o copo de leite estava vazio, e Gabriel ainda estava lá, o cavalo agora repousado no colo, os olhos fechados não em medo, mas em um estado de rara paz. O som da vassoura e a melodia da cantiga haviam criado um bolsão de ar limpo, um santuário temporário. Ana percebeu que a fuga não seria apenas uma jornada física para fora daquelas paredes, mas uma série de pequenas fugas como esta, momentos roubados da opressão, que fortaleceriam os dois para a grande travessia final. A cumplicidade já não era um fio invisível, mas uma corda, firme e trançada, que os unia, e naquele silêncio preenchido por entendimento, o atlas que ela imaginava escondido sob a cama do menino parecia abrir-se sozinho, suas páginas mostrando rotas e caminhos que juntos eles estavam prontos para seguir. Ela continuou limpando, os movimentos mecânicos da vassoura e do pano úmido servindo de âncora para uma mente que navegava em mares de possibilidade. A cena na cozinha ecoava dentro dela, um filme que rodava em loop cada vez que ela fechava os olhos por um segundo. O copo vazio não era mais apenas um objeto de louça, era um artefato de uma vitória silenciosa, um tratado de paz firmado sem palavras. Saída da cozinha, carregando o balde com água suja, ela se dirigiu à sala de visitas, aquele ambiente formal e opressivo que cheirava a verniz e flores murchas. Enquanto passava o pano sobre os móveis escuros e pesados, seus dedos encontraram os porta-retratos alinhados com precisão militar na prateleira da lareira. Homens de bigode e ternos escuros, mulheres de vestidos justos e olhares severos, crianças de poses rígidas e sorrisos inexistentes. Eram os fantasmas daquela família,
A linhagem que pesava sobre os ombros frágeis de Gabriel como um manto de chumbo. Ana limpou cada um com um cuidado quase irônico, como se ao remover a poeira pudesse também limpar um pouco daquela herança de frieza. Sua mente, porém, não estava naqueles rostos. Estava no rosto do menino, na paz efêmera que lhe havia roubado um pedaço de leite e uma cantiga. Ao dobrar as roupas no quarto de hóspedes, uma tarefa meticulosa que exigia vincos perfeitos, ela ouviu um ruído suave no corredor. Parou, as mãos imersas na suavidade de um lençol de linho, e espreitou pela fresta da porta. Era Gabriel. Ele se movia com a cautela de um pequeno animal, deslizando pela sombra projetada por um enorme armário de carvalho. Seu cavalo de madeira era pressionado contra o peito, um talismã contra a vastidão hostil da casa. Ana não se moveu, não respirou. Ele não a viu. Parou diante de uma janela alta, ficando na ponta dos pés para observar algo lá fora. Um pássaro, talvez. Ou o vai e vem das nuvens. Por um longo minuto, ele simplesmente ficou ali, imóvel. E Ana pôde ver o perfil da sua nuca, a curva vulnerável do seu pescoço. Era um instante de normalidade roubado, um respiro no seu constante estado de alerta. Ela retirou-se silenciosamente, deixando-o com a sua janela e os seus pensamentos. A fuga. Ela compreendia agora com uma clareza que a assustava e a fortalecia ao mesmo tempo. Começava ali, naqueles microcosmos de paz. Cada copo de leite aceito, cada minuto de quietude compartilhada, cada olhar que não era de medo, era um tijolo colocado no caminho para longe dali. O plano deixava de ser uma fantasia distante para se tornar uma sequência de ações práticas, cuidadosas, quase cirúrgicas. A chave no seu bolso era a ferramenta principal, mas a confiança daquele menino era o combustível. Ao ajudar o cozinheiro a descascar batatas no final da tarde, o som ritmado das facas contra a tábua preenchendo o ar quente e úmido, ela via Gabriel novamente. Desta vez ele estava encolhido sob a enorme mesa da sala de jantar, um esconderijo que devia lhe parecer uma fortaleza. Apenas a ponta dos seus sapatos e as orelhas do cavalo de madeira eram visíveis. O cozinheiro, um homem de poucas palavras e olhar cansado, resmungou algo sobre criança estranha. Ana não respondeu. Ela simplesmente observou aquele vulto sob a mesa e sentiu uma onda de proteção tão feroz que surpreendeu a si mesma. Ele não era estranho. Era um sobrevivente. O jantar foi servido e a casa mergulhou no seu ritual noturno de silêncios cortados pelo tilintar de talheres. Ana cumpria suas funções, invisível e eficiente, mas seus sentidos estavam sempre sintonizados em Gabriel, que, à mesa, comia em silêncio, com os olhos fixos no prato, o cavalo deitado ao lado do seu guardanapo. A avó, sentada à cabeceira, fazia comentários secos sobre suas maneiras, sobre a postura, sobre o fato de ele não falar. Cada palavra era um prego no caixão da infância dele. Ana sentia uma raiva fria e controlada se formar em seu estômago, uma raiva que solidificava a sua resolução. Mais tarde, ao levar um copo de água para o quarto do menino, como era a rotina, ela o encontrou já na cama, os lençóis puxados até o queixo. O cavalo de madeira repousava sobre o travesseiro, ao lado da sua cabeça, como um guardião. Ele não dormia. Seus olhos wide open seguiram-na pela sala enquanto ela colocava o copo na mesa de cabeceira. O quarto era grande, escuro e impessoal. Não havia brinquedos espalhados nem pôsteres nas paredes, apenas aquele atlas pesado que ela agora sabia ser o seu portal de escape. Boa noite, Gabriel, ela disse, sua voz um pouco mais do que um sussurro, quebrando a regra não escrita do silêncio. Ele não respondeu, mas quando ela se virou para sair, seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo. E não havia medo neles. Havia uma pergunta, uma curiosidade. Era o suficiente. Era tudo, de novo. Hannah saiu do quarto e fechou a porta suavemente. O corredor estava escuro e frio, mas dentro dela ardia uma chama nova. A mudança era sutil, quase imperceptível para qualquer um que não estivesse à procura. Mas para Ana, era como o primeiro raio de sol após uma noite interminável. A criança que não deixava ninguém se aproximar
havia permitido que ela ficasse perto o suficiente para ouvir o seu silêncio. E naquele silêncio, ela ouviu o futuro. Ana continuou sua rotina, trabalhando em silêncio e cantarolando baixinho, sem jamais forçar uma palavra. O pequeno copo de leite, no entanto, permanecia sempre em seu lugar. À noite, depois que a casa se acalmava e o resto da equipe saía, Ana se sentava por um tempo na lavanderia. Aquele era o seu refúgio, o único lugar onde o cheiro de alvejante e amaciante suplantava o odor pesado de mobília antiga e solidão que impregna a mansão. Sentada no banco de madeira, ela ouvia o silêncio da casa, que era diferente do silêncio do menino. O da casa era opressivo, cheio de ausências e críticas sussurradas. O dele era um silêncio ativo, um lugar onde coisas importantes estavam sendo guardadas ou talvez forjadas. Foi numa dessas noites, enquanto consertava discretamente uma pequena ruptura na camisa de dormir de Gabriel, que ela percebeu a primeira mudança tangível. Ao lado do copo de leite, que estava vazio, repousava uma pena. Não era uma pena qualquer, mas uma pena azul pavão, iridescente, que parecia guardar um fragmento de céu em sua estrutura. Ana pegou-a com cuidado, virando-a sob a luz fraca da lâmpada. Não havia dúvida. Era uma das penas do chapéu extravagante que a avó usara num jantar formal algumas semanas antes. Um troféu. Um sinal. Ela não comentou. No dia seguinte, colocou o copo de leite no mesmo lugar e, ao lado, deixou uma pequena pedra lisa e branca que havia encontrado no jardim. A pedra desapareceu na tarde seguinte, substituída por um botão de madrepérola, provavelmente de algum casaco antigo do avô. Assim nasceu um diálogo mudo, uma troca de pequenos tesouros que apenas os dois entendiam. O copo de leite era a pergunta constante de Ana, os objetos, as respostas cuidadosas de Gabriel. A rotina da casa continuava implacável, com a avó comandando as refeições com mão de ferro. Gabriel ainda se sentava em silêncio, o cavalo de madeira escondido no colo sob a mesa. Mas Ana começou a notar um brilho diferente em seus olhos quando ela entrava na sala. Era rápido, um reflexo de luz que sumia assim que a avó falava. A raiva fria no estômago de Ana não desaparecera, mas agora era temperada por uma paciência estratégica. Ela sabia que qualquer movimento em falso poderia fechar a porta que estava se entreabrindo. Certa tarde, encarregada de limpar a biblioteca, Ana encontrou o atlas pesado aberto sobre uma mesa baixa. A página mostrava um mapa da Escandinávia. Ao lado do livro, um lápis de cor azul estava solto, como se alguém tivesse sido interrompido. Sem pensar, Ana pegou o lápis e, numa área do mapa que representava o mar, preencheu suavemente uma pequena área, dando profundidade à água. Foi um ato quase inconsciente, uma invasão involuntária no santuário do menino. O coração bateu forte contra seu peito, assim que ela percebeu o que fizera. Receosa, ela recuou e continuou seu trabalho. O pó que tirou das prateleiras parecendo pesar o dobro. No dia seguinte, ao levar o copo de leite, seu coração parou. O atlas estava lá, aberto na mesma página, e ao lado do mar que ela havia colorido, uma nova ilha havia surgido, desenhada com traços hesitantes a lápis. Era uma ilha pequena, com uma única montanha e o que parecia ser um barquinho ancorado numa enseada. Ana sentou-se no chão, as pernas fracas. Ele não apenas havia aceitado sua intrusão, mas havia respondido. Ele a havia convidado para o seu mundo. A partir daquele dia, o atlas se tornou o seu caderno compartilhado. Ela desenhava uma constelação no céu de uma página da Grécia. Ele respondia com um cavalo alado pastando nos campos da Mongólia. Ela acrescentava um farol na costa da Irlanda. Ele desenhava uma trilha de pegadas que levava até ele. Eram sonhos cartografados, um mundo paralelo que crescia em segredo, longe dos olhos críticos da avó. A mudança em Gabriel era lenta, mas inequívoca. Ele já não baixava os olhos imediatamente quando Ana entrava num cômodo. Às vezes ele estava no jardim, e seu cavalo de madeira galopava por cima dos arbustos podados com um pouco mais de liberdade. Uma vez, ela o viu sorrir. Um sorriso rápido e furtivo dirigido a um beija-flor que bebia água da fonte. Era um sorriso que não pertencia àquela casa, um sorriso roubado de outra vida. Ana sabia que os perigos eram muitos.
A avó era uma presença onisciente, e a frágil ponte que ela e Gabriel estavam construindo poderia ser demolida com uma única palavra errada, um único gesto de afeto descoberto. Mas a chama dentro dela, aquela que acendera na noite em que ele a fitara sem medo, ardia mais forte. A criança que vivia num caixão de regras começava a encontrar frestas de luz, e Ana estava determinada a não deixar que essa luz se apagasse. O futuro que ela ouvira no silêncio dele estava começando a tomar forma, não em palavras, mas em penas coloridas, pedras lisas e mapas de mundos inventados. Era um começo. Às vezes, Ana pensava em Laura Silveira, seu nome anterior, que doía como um osso mal soldado. Um erro de interpretação. A palavra amarga de um adolescente que tentara proteger, e tudo desmoronou. O trabalho, a licença, a custódia da filha. Agora naquela casa mausoléu, Ana era uma casca fina sobre a ferida de Laura, tentando se reconstruir tijolo por tijolo. Agora ela estava ali, naquela casa que mais parecia um mausoléu de regras, tentando se reconstruir do nada, tijolo por tijolo de dignidade. A identidade de Ana era uma casca fina sobre a ferida de Laura. Ela não havia planejado conhecer uma criança como Gabriel. Na verdade, evitava olhar para ele nos primeiros dias, temendo que o velho instinto de análise, o desejo de consertar, voltasse à tona e a queimasse novamente. Mas Gabriel não era um caso clínico. Era um menino trancado em um silêncio que parecia cósmico, e sua avó, a senhora de passos medidos e olhos de gelo, era a guardiã dessa prisão invisível. Mas talvez esta fosse sua segunda chance. Não para consertá-lo, não para ser sua terapeuta, não para provar nada ao mundo ou a si mesma, apenas para ser alguém que ficava, alguém que não desistia depois de um dia, ou de uma semana, ou depois de um olhar que poderia congelar a alma. O Atlas compartilhado era a prova disso. Era um ato de pura existência lado a lado, sem demandas. Naquela tarde a casa estava particularmente silenciosa, o que significava que a avó estava em seu escritório, tratando de assuntos que mantinham as paredes daquela fortaleza erguidas. Ana encontrou Gabriel na biblioteca, não lendo, mas apenas sentado no chão de costas para as estantes de madeira escura. Ele segurava uma pequena pedra lisa, branca como leite, que ele costumava levar no bolso. Era um dos seus tesouros silenciosos. Ana sentou-se a uma distância segura, respeitando a bolha de ar que sempre o envolvia. Depois de um longo momento, ele estendeu a mão, a pedra repousando em sua palma. Era um convite. Ana estendeu a sua própria mão, e ele deixou a pedra cair suavemente nela. A superfície estava quente do contato com sua pele. É lisa, ela sussurrou, não como uma pergunta, mas como uma observação para o ar. Ele não respondeu, é claro. Mas seus olhos, aqueles olhos que pareciam ter visto o fim do mundo, fixaram-se no Atlas aberto ao lado dela. Ele se moveu com uma agência repentina, pegando o livro e levando-o para uma grande mesa de carvalho. Virou páginas até encontrar um mapa do deserto do Saara. Com um lápis que parecia surgir do nada, ele começou a desenhar. Não um oásis ou um camelo, mas uma única tenda listrada, isolada em um mar de amarelo. Ao lado da tenda, ele desenhou uma pequena figura sentada, olhando para as estrelas. Ana entendeu. Era ele, sozinho sob um céu imenso. Era uma imagem de uma solidão tão vasta que doía. Ele estava mostrando a ela o seu interior, a paisagem de seu silêncio. Em resposta, ela pegou seu próprio lápis, um de cor azul, caminhou até o mapa e no céu noturno acima da tenda, desenhou uma chuva de meteoros. Riscos de luz congelados no papel. Depois, com um lápis verde, ela desenhou uma única flor, um pequeno cacto em flor brotando bravamente ao lado da tenda. Não era para preencher sua solidão, mas para acrescentar beleza a ela. Para dizer, sem palavras, eu vejo a sua solidão, e mesmo nela, há estrelas cadentes e flores. Seu rosto não traía nenhuma emoção, mas ele não desviou o olhar. Ele então pegou o lápis azul de Ana e, com uma concentração intensa, desenhou uma segunda figura, menor, saindo da tenda
e sentando-se ao lado da primeira, ambas olhando para o céu. A mensagem era clara. Você está aqui comigo. Aquela frágil teia de confiança seria varrida num instante. Mas naquele momento, olhando para as duas figuras minúsculas sob a chuva de meteoros no meio do deserto, Ana não se importou com o perigo. Laura Silveira havia tentado salvar crianças com técnicas e relatórios e havia perdido tudo. Ana, a cuidadora, a reconstruída, estava simplesmente sentada no chão do deserto com um menino, compartilhando o espetáculo das estrelas. Ele devolveu o atlas para ela, e seus dedos se tocaram por uma fração de segundo. Foi um contacto breve, mas elétrico. Um fio de cobre vivo conectando dois mundos separados. Gabriel não sorriu, mas uma tensão saiu de seus ombros, uma suavidade quase imperceptível around his eyes. Ana guardou o atlas, seu coração batendo forte contra as costelas. Ela não era mais Laura Silveira, a terapeuta que falhou. Também não era apenas Ana, a funcionária fantasma daquela casa. Naquele espaço secreto de mapas e lápis de cor, ela era alguém que tinha ficado, e ficaria. Porque naquele deserto desenhado sob um céu cheio de luz, duas pequenas figuras haviam encontrado uma maneira de não estarem mais sozinhas. E isso era tudo o que importava. O copo de leite estava vazio, mais uma vez, e aquilo era tudo. A prova silenciosa e cotidiana de uma presença que ela não podia nomear. O fato por si só era insignificante. Mas naquela casa, naquela noite, ele pesava como uma confirmação de algo intangível. Após arrumar a cozinha, já com a casa em silêncio e a maior parte da equipe retirada, Ana carregava o copo de leite vazio como um peso a mais naquela exaustão. O dia interminável de limpar, dobrar lençóis e esfregar pisos, deixara seus braços doloridos e suas pernas pesadas. Foi ao passar pelo salão, onde a lareira já estava apagada, que um som discreto vindo da biblioteca a fez estacar. O silêncio da casa era diferente daquele do deserto desenhado no atlas. Aquele era um silêncio de possibilidade, preenchido pelo risco e pela beleza de um lápis azul. Este era um silêncio pesado, carregado da rotina e da vigilância invisível da avó de Gabriel. Cada movimento de Ana era ecoado pelos móveis escuros e pelas portas fechadas, lembrando-a do lugar que ocupava ali. A memória do toque de seus dedos, aquele fio de cobre vivo, parecia um evento de outra vida, tão distante da mulher que agora esfregava uma mancha teimosa no mármore da pia. Foi então que um som a fez estacar. Não era a chuva, nem o rangido habitual da velha construção. Era um arrastar suave, quase imperceptível, vindo da direção da biblioteca. Ana secou as mãos no avental, o coração acelerando num ritmo familiar de apreensão. A avó costumava se recolher cedo, e Gabriel deveria estar dormindo. Com passos cautelosos, ela se aproximou da porta entreaberta da biblioteca. A visão que encontrou fez o fôlego parar em seu peito. Gabriel estava lá, sentado no chão, com as costas voltadas para a porta. À sua frente, aberto no tapete persa, estava o atlas. Ele não o folheava, não olhava para outras páginas. Sua atenção estava totalmente concentrada naquele deserto que eles haviam criado juntos. Na mão direita ele segurava não um lápis de cor, mas um giz de cera amarelo, grosso, que devia ter pertencido a uma época anterior ao seu mutismo. Com uma concentração que era quase uma prece, ele começou a desenhar. Ana observou, escondida na penumbra do corredor. Sem se atrever a interferir, a ponta do giz deslizou sobre o papel, acrescentando pequenos pontos de luz amarela ao céu noturno que ela havia pintado de azul. Ele não desenhava formas complexas, apenas pontos, alguns maiores, outros menores, espalhados aleatoriamente acima das duas figuras. Era um trabalho lento, meticuloso. Cada novo ponto era um compromisso, um risco calculado. Ele estava povoando o céu deles. Estava respondendo à sua chuva de meteoros com uma constelação própria. A emoção que tomou conta de Ana não teve nome. Foi mais forte do que o medo, mais profunda do que a alegria. Era a sensação avassaladora de testemunhar um milagre silencioso. Aquele menino, trancado em seu mundo de dor, estava se comunicando. E ele escolhera fazê-lo no único território seguro que possuíam, o mapa.
Ele não usava palavras, mas a linguagem que empregava era universal. Cada estrela amarela era um grão de areia da sua solidão, sendo transformado em luz. Ele trabalhou por alguns minutos, até que o céu do deserto ficou modestamente salpicado de amarelo. Então, parou. Seus dedos ficaram imóveis sobre a página, como se esperassem uma aprovação, um sinal. Ana sabia que não podia se revelar. Aquele momento era dele, intocável. Qualquer interferência poderia quebrar o feitiço. Mas ela também não conseguia ir embora. Ficou ali, parada, tornando-se parte do silêncio da casa, uma testemunha invisível e solidária. Gabriel fechou o atlas com um cuidado que beirava a reverência. Ele não o guardou de volta na estante, mas sim o colocou debaixo de uma grande almofada de veludo que ficava num canto, um esconderijo improvisado e óbvio para qualquer um que procurasse. Aquele ato, mais do que qualquer coisa, confirmou a cumplicidade que nascia entre eles. O atlas já não era um livro qualquer. Era um diário, um refúgio, um lugar de encontro. Ele se levantou e, sem olhar para trás, saiu da biblioteca e subiu a escada, seus pés descalços fazendo o mínimo de ruído possível. Ana esperou até ouvir a porta do seu quarto se fechar suavemente. Só então entrou na biblioteca. O cheiro de madeira encerada e papel antigo encheu suas narinas. Aproximou-se da almofada e, com um dedo trêmulo, moveu-a apenas o suficiente para ver a capa encardida do atlas. Uma onda de calor perigoso e maravilhoso, igual à do dia anterior, inundou seu peito. A limpeza da cozinha perdeu toda a urgência. As tarefas que ainda restavam pareciam insignificantes perante a magnitude daquele simples gesto, com um giz de cera amarelo. Ana apagou as luzes do salão e seguiu para o seu quarto nos fundos da casa. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Deitada na cama estreita, ela não pensou nos relatórios que Laura Silveira teria escrito, nem nas técnicas que teria aplicado. Pensou apenas nas estrelas amarelas de Gabriel. Ela não estava ali para consertá-lo. Estava ali para ver suas constelações. E naquele silêncio compartilhado, ela sentiu que, talvez pela primeira vez desde que aquela tragédia familiar a engoliu, alguém também estivesse começando a vê-la. Não a funcionária, não a sombra, mas a mulher que desenhava deserto sob um céu cheio de luz. Ela se sentou lentamente, esticou as pernas e finalmente deitou, deixando seu corpo relaxar. A grama, ainda úmida da chuva da noite anterior, emanava um cheiro de terra molhada e vida renovada. Ela fechou os olhos apenas por um momento. O silêncio era pacífico, quebrado apenas pelo canto distante de um sabiá e pelo zumbido leve de insetos dançando sob o sol. Ela não pensava no trabalho, nem nas memórias pesadas que carregava nos ombros, nem mesmo em Gabriel e seu atlas secreto. Era um raro instante de vacuidade, um apagamento voluntário. Ela só precisava de uma pausa de tudo. Sua respiração diminuiu e seus pensamentos se dispersaram, deixando apenas a sensação física do sol aquecendo suas pálpebras fechadas. Ela não ouviu passos, não percebeu a sombra que se alongou sobre ela, bloqueando por um instante o calor do sol. Estava tão funda em seu repouso que a presença só se anunciou pelo toque. Algo leve tocou seu peito, bem acima do coração. Era suave, cuidadoso, como um sussurro feito de plástico e confiança. Ana abriu os olhos, ofuscada pela luz. A silhueta de Gabriel se interpôs entre ela e o sol, e levou um segundo para seus olhos se ajustarem. Ele estava de pé ao seu lado, imóvel, e na sua mão estendida estava o pequeno cavalo de plástico amarelo, aquele que ele carregava para todo lugar. A ponta do focinho do animal era o que havia tocado seu peito, num gesto de investigação tímida. O menino a observava. Seu rosto uma máscara séria, mas seus olhos não traziam o habitual distanciamento. Havia uma curiosidade silenciosa neles. Uma pergunta que ele não sabia formular em palavras. Gabriel? Ela disse, a voz ainda rouca da sonolência. Ele não respondeu. Em vez disso, retirou o cavalo e o segurou contra o próprio peito como se protegendo. Mas não se afastou. Seus olhos pousaram no colar simples que Ana usava, uma pequena pedra marrom e opaca que havia pertencido à sua mãe. Ana se sentou devagar, sem pressa,
evitando qualquer movimento brusco que pudesse assustá-lo como um pássaro raro. Ele permitiu a aproximação, seu corpo rígido, mas presente. É uma pedra do deserto, ela explicou, tocando-a levemente. De um lugar muito seco, muito longe daqui. Minha mãe me deu. Ele não segurava mais o cavalo com força. O animal balançava livremente em sua mão, como um pequeno pêndulo amarelo marcando o ritmo de seus passos. Dentro da biblioteca, o ar era fresco e solene. A luz do fim de tarde entrava em ângulos oblíquos, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Gabriel foi direto à almofada de veludo. Ele se ajoelhou, levantou a borda e retirou o atlas. Desta vez, não se sentou no seu canto habitual. Puxou o grande livro para o centro da sala, colocando-o sobre o tapete persa desgastado. Ele se sentou de pernas cruzadas e olhou para Ana, esperando. Ela se sentou à sua frente, mantendo uma distância respeitosa. Ele abriu o atlas na página de uma grande planície central, uma área bege e vasta salpicada de nomes de cidades que soavam a poeira e esquecimento. Com uma solenidade que comoveu Ana, ele pegou o cavalo de plástico e, segurando-o pelas patas traseiras, pressionou suavemente suas patas dianteiras no canto inferior da página, sobre uma mancha clara que poderia ser um lago seco. Não era um carimbo violento, mas uma impressão delicada. Quando ele levantou o brinquedo, 2 pequenas marcas redondas ficaram no papel, um registro minúsculo daquela presença. Então, pegou o giz de cera amarelo que estava ao lado, escondido sob a capa do atlas. Sem hesitar, estendeu-o para Ana. O ar pareceu sair da sala. Aquilo era mais do que mostrar um desenho. Era uma oferta. Era uma permissão para entrar no seu mundo não como espectadora, mas como participante. Ana sentiu o peso daquele cilindro de cera como se fosse de ouro. Sua mão tremeu ligeiramente ao aceitá-lo. O olhar de Gabriel era intenso, expectante. Ele apontou para um ponto acima das impressões do cavalo. Um espaço vazio entre 2 linhas de fronteira tracejadas, onde deveria estar o céu. Ana entendeu. Ela respirou fundo, o cheiro do papel e da cera enchendo seus pulmões. E então, com uma mão que gradualmente parou de tremer, ela desenhou. Não uma estrela pontiaguda e perfeita como as dele, mas uma explosão de luz, um pequeno círculo rodeado de traços curtos e energéticos, como um sol em miniatura. Era o jeito que sua mãe lhe ensinara a desenhar estrelas quando ela era pequena, vivendo em uma cidade onde as luzes da rua ainda não apagavam o firmamento. Quando terminou, retirou a mão e olhou para Gabriel, seu coração batendo forte. Ele observou a estrela-sol por um longo tempo, seu rosto impenetrável. Ana sentiu uma pontada de dúvida. Talvez tivesse errado. Talvez tivesse quebrado o feitiço. Então, ele estendeu a mão e, com a ponta do dedo indicador, tocou suavemente o centro da estrela amarela. Ele não olhou para ela, manteve os olhos fixos no desenho, mas sua boca se abriu um pouco, como se em um suspiro de surpresa. Aos poucos, um rubor suave subiu por seu pescoço, corando suas orelhas. Foi a primeira vez desde que Ana chegara que ela viu uma emoção clara, não filtrada pelo medo ou pela hesitação, tomar conta dele. Não era um sorriso, mas era algo tão poderoso quanto um reconhecimento. Ele pegou o giz de volta das mãos frouxas de Ana e, ao lado da estrela-sol, desenhou uma estrela tradicional, pontiaguda e precisa. As 2 formas diferentes, mas da mesma cor, brilhavam na página bege, uma ao lado da outra. 2 sóis num mesmo céu imaginário. O toque da campainha da frente ecoou pela casa, áspero e intrusivo. Era o motorista de Laura, chegando para levar Gabriel à sua sessão semanal na cidade. O momento se quebrou. Gabriel fechou o atlas rapidamente, mas sem o pânico de antes. Era um gesto prático, de preservação. Ele guardou o livro sob a almofada, pegou seu cavalo e, ao passar por Ana a caminho da porta, seus olhos se encontraram com os dela por uma fração de segundo. Não houve sorriso, nem palavra, mas houve um breve, quase imperceptível, aceno de cabeça. Um acordo. Ana ficou sentada no tapete, ouvindo os passos de Gabriel se afastarem.
O silêncio que ficou para trás já não era o mesmo de antes. Estava impregnado da cor amarela, do cheiro da cera e do eco mudo de uma constelação que agora era deles.